Olá, tudo bem? Hoje, na aula de ciências, nós falaremos um pouquinho sobre o ciclo da água, tá? Nesse vídeo, vocês podem observar o ciclo da água acontecendo na natureza, certo? Então, esse vapor aí azulado é o processo de evaporação. Em seguida, nós temos a condensação, depois a precipitação, a transpiração e a infiltração, tá? Então, todas essas etapas você vai visualizar aí neste vídeo, tá? Evaporação, transpiração, condensação, precipitação e infiltração. Cada uma dessas etapas eu vou explicar para vocês agora no livro de ciências, na página 27. A página 27 do livro de ciências de vocês traz as etapas do ciclo da água, tá? Então, essas etapas, elas são muito importantes, nós sabemos disso porque a água, ela é fundamental para o ser humano. Então, como nós já vimos em outras aulas, né? Precisamos preservar e para preservar nós precisamos compreender como a água acontece ou como esse processo acontece na natureza, certo? Então, aqui nós temos, primeiramente, a evaporação. Vou aumentar um pouquinho a tela, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos o processo de evaporação. A energia do Sol aquece o planeta, elevando a temperatura da água nos rios, lagos e nos oceanos. Quando isso acontece, parte da água evapora no ar, transformando-se em um gás chamado vapor de água. Plantas e árvores também perdem água para a atmosfera por suas folhas. Esse é o processo conhecido como transpiração, que é um dos processos que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, a evaporação é o primeiro processo, tá? Ele acontece porque a água que está nos rios, nos lagos, nos mares, ela evapora com o aquecimento do Sol, né? A evaporação nós já estudamos quando nós estudamos os estados físicos da água, a gente viu um pouquinho essa questão da transformação da água. E aí nós falamos um pouco sobre a evaporação. Depois da evaporação, nós temos a condensação. Condensação é quando o vapor de água sobe para o céu, ele esfria e transforma-se em pequenas gotas de água que formam as nuvens. O vento move as nuvens de um lugar para o outro. Então, a condensação é quando esse vapor da água que subiu, né, dos rios, mares e lagos, ele se condensa, ele sobe para o céu, ele esfria, tá? E se transforma em pequenas gotas de água. Em seguida, nós temos a precipitação. À medida que as gotículas de água das nuvens se tornam grandes e volumosas, o ar não consegue segurá-las e elas caem de volta à terra como chuva, neve ou granizo. É precipitação. Então, a precipitação é a chuva propriamente dita, né? Além de forma líquida, que é a chuva, ela também pode cair em forma de neve ou granizo, tá? Essa água que cai da chuva, ela é coletada novamente pelos rios, mares, lagos, oceanos e vai voltar a evaporar, certo? Nós temos também a transpiração, que foi citada lá na evaporação. Transpiração é porque os vegetais, eles transpiram, tá? E essa transpiração dos vegetais faz também com que essa água transpirada, ela evapore, tá?
e contribua para a formação da chuva. E para finalizar, nós temos a infiltração. A água cai sobre a superfície do solo e atravessa de diversas formas. Parte fica infiltrada na terra e parte é depositada nos aquíferos, drenada para os oceanos ou retorna à superfície em forma de nascente. Então, nós temos aqui a infiltração, né? Que é essa água que infiltra no solo, tá? Então, parte dessa água infiltrada no solo fica ali na terra, outra parte vai para os aquíferos, né? Que nós já estudamos aquíferos importantes da terra, né? Estudamos os aquíferos mais importantes do Brasil, né? O mais importante é o aquífero Guarani. E aí, outra parte pode ir para os oceanos, né? E outra parte dessa água infiltrada, ela pode formar nascentes, certo? Então, este é o ciclo da água. O ciclo da água recebe este nome, né? Você pode ver aqui a seta formando essa questão cíclica, tá? Porque não tem começo, meio e fim, é um ciclo. Mas lógico que não tem começo, meio e fim sem a interferência humana, né? Nós começamos a interferir nesse ciclo, então, assim, precisa ter essa consciência de preservação dessa água, porque como nós interferimos no ciclo da água, que seria sem começo, meio e fim, isso pode ser alterado. Por isso que nós temos que cuidar deste bem tão precioso para todos nós, certo? Agora nós vamos para as atividades que vocês precisarão realizar sobre este assunto. Então, nós começamos aqui com o registro de viagem, tá? Que vocês vão, usando o que você aprendeu sobre o ciclo da água, complete o texto utilizando os termos abaixo. Rios, condensa, precipitam, lençóis, aquecida e evapora. Então, com essas 6 palavras, vocês vão preencher as frases a seguir, certo? Podem pesquisar no livro, nas atividades anteriores, nos textos anteriores, nas imagens, certo? Que vai ajudar vocês a responderem a essa questão. A número 2, ela é um questionamento de reflexão, tá? Você já viu um copo suar? Então, você pode fazer essa experiência na sua casa. Quando colocamos um líquido gelado ou com blocos de gelo dentro de um copo, observamos o surgimento de gotículas de água que escorrem pelo lado de fora dele, né? Olha aí a imagem e é possível, como eu disse, fazer o teste em casa. Então, letra A, de acordo de onde estão vindo essas gotículas? Que transformação está ocorrendo com a água? O que essa transformação forma no ciclo da água? Então, você vai responder esses questionamentos, né? Pode pedir ajuda a alguém da família, caso você não consiga responder sozinho. Mas eu acredito que, pensando no ciclo da água, pensando no processo de evaporação, é possível que você responda a essas questões, tá? Número 3. Ligue as informações às imagens corretas. Então, você tem as informações aqui nesses quadrados cor-de-rosa, né, retângulos, e do outro lado você tem as imagens às quais você vai ligar aquela que for correspondente, aquela que for correta, certo? A número 4 é para vocês pensarem. Nós falamos sobre o processo de evaporação. Falamos que a água pode evaporar também de mares e oceanos. Em mares e oceanos, nós sabemos que a água é salgada. Então, vem uma pergunta aí para vocês refletirem e pesquisarem. Por que a água da chuva não é salgada? Faça uma pesquisa a respeito e anote as conclusões a seguir. Então, pesquise e tente responder aí por que essa água que evapora de mares e oceanos, salgada, e da chuva não é salgada, certo? Então, as atividades do livro para essa aula são até a página 29, certo? Então, agora eu vou deixar com vocês
É o momento de vocês produzirem, de vocês responderem, né, com capricho a essas atividades, certo? Caso tenha dúvida, vamos deixar anotado. Nós vamos ter oportunidade para tirar essas dúvidas em um determinado momento. Se for necessário, assista o vídeo mais de uma vez, tá? Olhe o ciclo da água, olhe lá em seu livro, ok? É um trabalho muito tranquilo, que eu tenho certeza que você é capaz de fazer, tá? Então, vamos realizar as atividades sempre com muito capricho. Eu conto com isso de vocês, certo? Muito obrigada por participar de mais essa aula e até a próxima. Tchauzinho!